Olá, amigo empreendedor, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade, aqui a algumas máquinas que você precisa adquirir caso você venha produzir o seu gelato. Vamos falar sobre a pasteurizadora. Bom, a pasteurizadora é uma máquina obrigatória no seu estabelecimento. Quando você for solicitar o alvará de funcionamento, lá no CNAR vai estar escrito fábrica de sorvete e trabalha com produtos lácteos. Quando a fiscal fazer uma visita para você, ela vai perguntar: eu quero ver a máquina pasteurizadora. Se você não tiver a máquina, você não vai conseguir o alvará. Tá bom? Então, você precisa ter uma máquina dessa. Pode ser uma máquina nacional ou uma máquina importada. Eu acabei optando pela importada. Ela é a mesma marca aqui da minha produtora, só que ela tem uma vantagem. Ela faz dois processos. O primeiro é pasteurizar e o segundo é fazer o processo de maturação. A maturação ela é importante porque ela vai homogeneizar a sua calda. A gente deixa no mínimo um período de 4 horas até 48 horas. É o recomendado. Mas para que precisa maturar? Vai deixar homogêneo. Vamos imaginar o seguinte: você fez o processo de pasteurização. Agora eu vou produzir o meu gelato. Quando você estiver produzindo o gelato, antes de você colocar aqui na produtora, você vai verificar que quando você estiver no processo lá, você vai sentir que com o tempo, todos os ingredientes eles acabam se soltando, tá? O leite acaba se desprendendo. É uma coisa engraçada, ele se separa mesmo feito o processo de pasteurização. Já com a maturação não, a calda ela dificilmente vai se separar. Ela vai incorporar todos os ingredientes. Você pode deixar 1, 2, 3 dias lá dentro da geladeira, né? E você vai verificar que está tudo misturado, ela não se separa. E ela garante uma textura assim, suave para o seu gelato. Ela vai deixar o seu gelato com uma qualidade muito melhor, tá? Então essa máquina, ela faz os dois trabalhos, ela pasteuriza e ela matura. Se você for comprar uma outra máquina, você só vai conseguir adquirir uma pasteurizadora ou uma maturadora. Então, pelo fato de eu ter duas em uma só, já me ajuda muito. Porque se eu precisasse comprar uma maturadora separado, eu precisaria primeiro ter um espaço maior, né? Eu precisaria ter uma infraestrutura só para maturadora. E outra, o trabalho, a produtividade. Essa máquina ela tem uma capacidade de 60 litros. Eu teria que tirar, depois de pasteurizado, toda a calda, jogar na maturadora manualmente. Serviço braçal, né? Então, essa é uma das principais vantagens. Uma outra vantagem dessa máquina é que ela faz outros processos além de pasteurizar. Ela produz um iogurte, ela produz uma calda de chocolate. Nada impede que você faça esse mesmo processo nas outras pasteurizadoras, tá? Só que esse aqui ele já tem uma programação, ele vai apitando à medida que ele for trabalhando, né? Por exemplo, chegou na temperatura tal, ele aparece aqui no visor leite, acrescente leite. Depois, acrescente, sei lá, açúcar. Então, ela ajuda muito nesse quesito. Você acaba não esquecendo de acrescentar os ingredientes. Isso é muito comum de acontecer, tá, pessoal? Mesmo na correria, já aconteceu, infelizmente, algumas vezes aqui, de eu esquecer de acrescentar o açúcar. Parece uma coisa óbvia, mas assim, a gente tá tão atarefado, tá naquela correria que a gente acaba esquecendo. E a máquina, ela ajuda a lembrar. Bom, a pasteurização, caso você venha adquirir, por exemplo, um leite da fazenda, você precisa pasteurizar. Eu comprei o leite no supermercado que já vem pasteurizado. É obrigatório pasteurizar novamente, tá? Isso é
é uma norma da vigilância e também é aquele, vamos voltar naquele mesmo ponto, é uma confiança a mais no seu produto, tá bom? Bom, também tem que dar o devido treinamento, né, para os seus funcionários, caso você não venha a manusear. Antes de você começar o processo aqui da pasteurização, eu sugiro a você a já deixar todos os ingredientes separados em cada pote, tá? Açúcar, sei lá, vamos supor, 5 kg de açúcar. Deixa separado já 5 kg de açúcar. 30 litros de leite. Deixa separado 30 litros de leite. Tudo bem? Por quê? Porque somente assim você vai garantir que a sua receita está devidamente balanceada. Se você for fazer no meio da correria, você pode acabar pesando errado, ou talvez até esquecendo. Aí não vai ter jeito, sua receita não estando balanceada corretamente, vai dar uma outra textura no seu gelato. Bom, o processo de pasteurização também é só para as caldas à base de leite. O sorbet, você não precisa fazer o processo de pasteurização, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre a infraestrutura. Bom, precisa, né, de um sistema elétrico e hidráulico separadamente da produtora. Se o seu laboratório estiver na parte da infraestrutura, fale para o seu encanador, para o seu eletricista deixar pronto toda a parte da infraestrutura. Se eles tiverem qualquer tipo de dúvida, liga para o seu técnico, para ele vir até o estabelecimento e explicar, né, para o seu encanador e para o seu eletricista como é que deve ser feito. Vai precisar também de uma torre de resfriamento, você pode utilizar a mesma torre. Eu utilizo aqui a mesma torre da produtora. A minha torre, ela tem essa capacidade, mas também você vai ter que verificar né, com o técnico ou com o fabricante se a torre ela tem a capacidade de trabalhar simultaneamente com as duas máquinas. Se você tiver uma terceira máquina, que é a maturadora, aí mesma coisa, você vai ter que fazer uma parte hidráulica, uma parte elétrica e verificar se a torre, se ela pode ser utilizada, utilizar as 3 máquinas ao mesmo tempo, tá bom? Quando você estiver nessa parte da infraestrutura, mesma coisa em relação à produtora, certificar se o local onde se vai instalar essa pasteurizadora. Por quê? Porque a pasteurizadora não é só ligar na tomada, assim, não é tão fácil. Tem a parte hidráulica, né? E essa tomada trifásica, se você for colocar em um outro local, ela tem que ter uma tomada próxima. Então, visite um laboratório de uma gelateria, veja onde está posicionado a pasteurizadora. Se ela está próxima da produtora, se ela está próxima, sei lá, da pia. Aí vai do seu gosto. Você só tem que certificar, porque no dia a dia, quando estiver naquela correria na produção, nossa, você tem que ir lá naquele canto do seu laboratório, pegar a calda, levar lá para a mesa que fica no outro lado. Então isso acaba atrapalhando. E se o seu laboratório for pequeno, pior ainda. Imagina, se você tiver 3 funcionários dentro do seu laboratório, só um empurra, vai atrapalhar toda a sua produtividade, tá bom? A pasteurizadora, você tem que otimizar ao máximo ela. Como assim? Essa minha pasteurizadora ela tem uma capacidade de 60 litros, ou seja, eu produzo 60 litros mesmo se eu não usando toda a calda. Eu deixo uma calda a mais produzida e deixo ela congelada. Nada impede. Por quê? Porque isso aí vai facilitar muito o seu trabalho. Imagina só, vai precisar pasteurizar a cada hora que você for produzir. Não, você já deixa produzido deixa um estoque lá mínimo, né? Vamos supor, 50 litros de calda estocada lá. E à medida que você for precisando, você vai deixando descongelada na geladeira e vai usando. Mas caso você não tenha um local para fazer o estoque, como um freezer, uma câmara fria,
Aí você vai produzindo de acordo com a quantidade das suas vendas, tá? Ah, eu tenho capacidade para vender só 30 litros por semana ou por dia. Então você só produz 30 litros de calda. Assim, gera um custo a mais? Gera, porque é energia, é água, né? Você precisa lavar muito bem essa máquina. Então, só verifique. Eu aconselho a você adquirir um freezer. Hoje um freezer horizontal de 2 portas, você vai pagar assim, um freezer usado, uns 600, 800 reais, né? Aí compensa, tá bom? Você também, existem algumas produtoras que eles fazem a parte de pasteurização também. São produtoras que a gente chama produtora combinada. Ela é um pouquinho maior, né, do que uma produtora tradicional. Por quê? Porque ele vai ter uma parte onde você vai acrescentar calda para ele poder pasteurizar. Terminando o processo de pasteurização, internamente ele tem um cano que ele joga direto aqui para o tambor. Aí ele produz, ele entra na parte da produção. Ela é muito boa, tá? Mas o seu gelato não vai ficar igual a um gelato que foi maturado, né? Passou 4 ou 48 horas com a calda maturando. É uma coisa assim rápida. Pegou, pasteurizou, produziu, jogou lá na vitrine para vender, né? É uma coisa assim, se sua gelateria tiver um fluxo muito grande de pessoas, nossa, sensacional. Eu sugiro a ter uma produtora combinada. Mas se você quer fazer uma coisa assim mais artesanal, deixar um gelato com uma qualidade melhor, eu sugiro a você a ter uma maturadora. Tá legal? No próximo módulo, vamos dar mais continuidade, né, aos outros maquinários, né, que você precisa ter para deixar seu gelato cada vez mais perfeito. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.